Olá, seja muito bem-vindo novamente ao canal Mundo Compartilhado. Eu sou o José JR e hoje a gente vai falar sobre falhas. A gente vai falar sobre falhas. E já começando falhando aqui, entendeu? Então, e eu para conversar, para falar sobre esse assunto, eu trouxe duas pessoas que estão no coração. Se eu tivesse dois corações, cada um tava de um lado, mas duas pessoas que eu adoro conversar, adoro falar. Fernando Cruz, Rodrigo Vergara, sejam muito bem-vindos ao canal Mundo Compartilhado. Mais uma vez, né? O Fernando já pode pedir música lá naquele programa da televisão, já, né? Porque é a terceira vez que o Fernando tá aqui, não é isso, Fernando? Terceira vez já? Terceira vez, é muito bom. Quando é assim, olha que repeteco, maravilha. Né? E se apresenta aí. Vou me apresentar bem rápido, então, que é oi, meu nome é Fernando, vocês já devem ter me visto aqui, né? Ou já devem ter ficado muito bravo pro José de ter me chamado aqui, ou os dois. Mas eu trabalho com agilidade já faz um tempo, trabalho com agilidade, produtos, digitais, experiência do cliente. A gente trabalha com tudo e estou aqui para falar das falhas que ocorreram durante a carreira, que não foram poucas. Opa, hoje muito é o dia bom. Hoje o dia todo mundo dá palestra, né, Fernando e Rodrigo, só das coisas boas, só das maravilhas. Hoje é o dia da gente revelar que com os erros a gente aprende. Mas antes da gente começar a falar, Rodrigo, se apresenta aí, por favor, meu querido amigo. Bom, eu sou o Rodrigo, também já tive aqui antes num papo que foi muito massa, faz algumas semanas aí com o Zé. Eu trabalho com desenvolvimento de pessoas e trabalho com improvisação. Eu uso como ferramenta a improvisação, né? Improvisação teatral. Então a gente lida com falhas o tempo inteiro. Então é um parte a minha experiência mesmo em trabalhar com falha, em parte como a gente trabalha com isso como ferramenta de desenvolvimento, né? Porque, errar é fundamental para aprender. Aí já para revelar aqui, vocês estão vendo que o áudio tá vazando, né? Então eu já vou alterar aqui o áudio. Primeira falha da gravação. Tá dando eco na gravação aqui. Vamos corrigir isso aqui agora. Aí, viu? Tudo não planejado aqui. Tá surpreso, Rodrigo? Não. Ficou tipo assim, opa, o que será que aconteceu? Não, as coisas aqui vivem dando pau, né? Normal. Isso aí. Então, isso é legal, né? Porque, assim, de certa maneira, a gente já tá num ambiente, hoje em dia, com a história de quarentena, um pouco daquela aura de perfeição das coisas, né? Aquela coisa de querer fazer as coisas parecerem perfeitas, caiu por terra, né, meu? Desde aquele vídeo do sujeito lá da BBC, que entra a criança, né, brincando. Cara, aquilo desconstruiu de um jeito, né, a realidade, que ficou mais fácil lidar com essas besteiras que acontecem. E aconteceu antes da pandemia de 2020, né? Aquele vídeo da BBC. O link era online na casa dele, ao vivo. E ele tratou como era diferente, né? Não, sai daqui, colocou a mãozinha. Na verdade, ele não falou, né? Vamos botar o vídeo aqui, vocês vão ver o videozinho. Mas ele tratou, tipo, né? Sai, desculpa. Tentando esconder, né? Tentando esconder. A esposa entra normal, correndo, né? Nossa. E hoje em dia, acontece toda hora, né? A mulher dele aparece, o melhor é a mulher dele, né? Tem duas coisas que me chamam muito... Tem duas coisas que me chamam muito atenção nesse vídeo, muito. A primeira é como a criança entra. Ela tá sozinha, ninguém tá vendo ela, supostamente, né? Porque ela tá sozinha, né? Ela entrou sozinha no quarto e tá indo lá falar com o pai. Mas ela não vem, tipo, como é que um adulto entraria? Entraria caminhando, né? Com pensamentos e não sei o que lá. Ela entra assim, ó. Ela vem andando, tipo... Esse mesmo. Cara, é muito legal pra ver assim, a espontaneidade da criança, né, cara? Ela chega, tipo, viajando, né? Que ela tá lá curtindo, ela tá caminhando, curtindo cada passo dela. Isso é muito legal. E a segunda coisa que chama atenção é a mulher dele tentando desesperadamente fazer com que aquilo não acontecesse. Ela chega escorregando. É muito sensacional aquele vídeo. Muito bom. Já que a gente tá falando de vídeos de falhas assim, né? Vocês já cometeram alguma falha nesse mundo virtual agora, aqui na câmera? Já aconteceu alguma coisa com vocês? Já aconteceu comigo, não foi uma falha, né? Mas foi foi um negócio meio engraçado que minha esposa estava numa reunião aqui no escritório, nesse mesmo escritório aqui, e eu achei que ela estava com a câmera desligada, eu entrei e dei um beijo no rosto dela aqui assim. E aí eu apareci na reunião pra todo mundo. Tudo bem que foi só um beijo no rosto aqui, né? Não foi nada demais. Mas, puta, velho, foda, né? Ela, puta, reunião. Aí a galera zoou e tal.
Mas não foi nada demais, mas aconteceu comigo já. Mas aconteceu pior na internet, né? Ah, tem várias. E você, Rodrigão? Aconteceu alguma coisa assim? Eu tava um dia discutindo um negócio com... É engraçado porque eu tava falando sobre essa coisa de a gente aprender com arriscar, da segurança psicológica, toda essa história, né? E minha mãe tava passando uns tempos aqui, né? Minha mãe é uma senhora de 91 anos, né? E aí ela não viu que eu tava numa reunião, ela achou que eu tava aqui só sentado assistindo um vídeo, né? Tinha 2 pessoas falando comigo aqui, o vídeo aberto, e ela pegou de pijama, descabelada, passou aqui atrás de mim. E eu, apesar de estar falando disso, tipo, me deu um pânico, eu, desliguei o vídeo, né? Mas deu pra ver que entrou alguém aqui, eu, desliguei, aí desliguei o áudio, falei com ela o negócio, ela saiu, e aí eu liguei de novo. E as 2 falaram, não, tá tudo bem. E só vivo eu e minha mulher aqui em casa, e a gente tem uns vários protocolos, a gente não invade o espaço um do outro. Mas, nesse dia tinha minha mãe e ela invadiu. E eu lidei mal. Eu tive um erro que ninguém viu, só uma pessoa viu. Estava num treinamento online, 40 pessoas na sala aqui online, e tava eu e mais 2 pessoas da empresa, e aí entrou numa divisão de salas, eu acho que... E aí a galera foi tudo pra uma sala. Ficou só eu e uma pessoa aqui, que também é da empresa, né? Um amigo. E aí falou, cara, eu já volto. Fica aí como host aqui da sala, eu já volto. E eu levantei e saí. Eu tava de cueca. Eu saí. Ele falou, porra, mas você tá de cueca, cara? Aí eu falei, eu virei pra ele, que cueca, mano? Isso aqui é shorts, aquele de nadar. Você nunca viu aquele short de nadar? Tô de sunga. Aí ele falou, não, isso é cueca. Eu falei, é cueca, cara, é cueca. Aí eu fui lá, pus a bermuda. Só ele que viu, mas eu sabia que eu tava de cueca. Ele tava sozinho. Bicho, eu achando que dar um beijo no rosto da minha esposa foi uma vergonha. O cara pareceu de cirola, mano. Não, cirola não, peraí. É aquela cueca coladinha, agarradinha de lycra. Fio dental. Depois dessa, a minha esposa, toda vez de manhã, ela vem aqui, eu tô trabalhando, ela entra, ela dá uma olhada. Se eu tô... põe a bermuda aí antes de começar, hein? Aí eu vou lá... Mas quando você levantou, você lembrava que você tava de cueca? Ou você sabia. Foi intencional. Eu levantei porque tava só ele, amigo do trabalho e tal. Eu não vi nenhum problema. Mas você imaginou que ele não fosse ver ou você fez pra ele ver mesmo de sacanear? Não. Eu fiz sem saber que ele ia ver. Achei que quando eu levantasse, ele não viria, entendeu? Aí quando eu saí, afastei, ele falou, você tá de cueca, só viu o áudio saindo aqui. Aí eu voltei, tô de cueca, velho. Pô, como é que você sai de cueca? Eu falei, não tem ninguém aqui, pô. Aí eu fui e pus a bermuda, né? Falei, vai que eu levanto, esqueço, né? Eu levanto e alguém mais vê, né? Mas foi uma... Não foi uma falha. Também. Foi acho que era o Porchat que tava fazendo uma entrevista. Eu não lembro com quem que era, e a mulher dele passa só de toalha, assim, ó, pelada. Aí o entrevistado fala pra ele, passou uma pessoa pelada aqui. Aí ele olha pra trás assim, minha esposa passou pelada. Aí ele fala, a esposa dele, eu passei, todo mundo viu aqui você pelado, mas aí levou na brincadeira, virou zoeira, tá? Não tava pelado, tava de toalha de banho e tal. Foi muito engraçado, mas só na cabeça, cara, né? Toalha de banho só na cabeça. Mas não... E aí, muito engraçado, né, cara? Tem todo o tempo, né, cara, essas coisas. Todo tempo tem alguma coisa vazando nas câmeras. A privacidade. E aí, cara, é um tema... Zé, se você não gravou ainda um tema aí, que é, cara, essa coisa do trabalho invadir nossa casa, nossa intimidade também invadir um pouco o trabalho, né? Porque as pessoas do trabalho começam a ver sua casa, começam a ver como você se veste quando não tá no trabalho, ou... caso você se vista diferente, ou como que as pessoas passam na sua casa, ou de repente um filho, uma filha, uma criança, uma esposa, um esposo. Então, cara, é um jogo de cintura aí, é uma coisa louca, né, cara? Essa mistura de trabalho, casa, trabalho, né? Não sei se você já fez um tema sobre isso. Não fiz, não. Fica aí, então, já o convite pros dois pra gente falar sobre esse assunto. Se vocês aceitarem, né? Tá vendo que aqui a gente abraça sem avisar ninguém, né, galera? Deu a ideia, a gente já sai com... Corta aí a sugestão. Desse eu não quero falar. Eu não quero falar isso não. Mas quero trazer uma história real pra vocês aí de falha, já que a gente só dá palestra, fala bonito pra todo mundo, né? Essa foi uma da cueca aí que não saiu, né? Se duvidar, a esposa aparece pra ver se eu tô de short aqui. Mas teve uma vez, uma falha. Vou começar por mim aqui, tá bom? Vamos falar um pouquinho. Tá bom, aí.
que eu estou numa empresa e aí, primeiro dia, acho que segundo dia que eu tava na empresa, o CTO pediu para eu acompanhar uma reunião de uma área deles lá, do grupo de trabalho que estava desenvolvendo o novo design do software. Então eles estavam fazendo uma versão nova e eles iriam apresentar para a área comercial, que é a área que usa aquela parte do software deles. Você acompanha a reunião? Falei, beleza, posso acompanhar, não tem problema. Não fazia parte do trabalho, nada, mas ele pediu. E eu, claro, vou participar para conhecer a empresa, conhecer as pessoas, né, os outros diretores, toda a equipe dele, já para também olhar e tal. Então eu sentei, assim, no começo da sala, era pequenininha até, fiquei encostado na parede, um pouco sentado, e eles começaram a projetar na televisão que tinha e explicar o software pro diretor comercial que estava lá. E vai, explica meia hora, aí ele abre uma tela, começa a mostrar os campos que deveriam ser preenchidos, todos os, sei lá, na tela tinha uns, acho que uns 60 campos, posso estar errando aqui um pouquinho, exagerando um pouquinho, tá? Mas tinha uns 40 campos assim, com 4, 5 abas de 40 campos, sabe? Aquelas telas bem tradicionais de sistemas, assim, e tal. Mostrou, aí o cara do comercial começou a fazer um monte de questionamento pra eles, blá, blá, blá. Beleza, acabou a reunião, todo mundo saiu. Eu achei que ia sair, ele virou e falou, fica um pouquinho aí. Aí ficou o CTO, o filho do dono da grande empresa, da empresa, ficou na sala também. Aí ele falou, cara, me dá o seu feedback. Aí eu tava em pé e ele tava sentado na ponta da mesa, assim, na beirada da mesa. Aí eu, né, feedback, né, o cara pediu o que você achou da reunião. Eu falei, achei legal vocês terem apresentado e tal, mas já que você tá me perguntando a opinião do que vocês fizeram e tudo mais, você reparou, um dos pontos que eu quero dizer pra você reparou que a equipe que trouxe o material apresentando pra vocês aqui, você como CTO, a empresa querendo se modernizar, né, trabalhar com coisas novas, você não reparou que esse design é da década de 90? Que ele não tá user-friendly? Quando eu falei década de 90, user-friendly, esse cara mudou assim o rosto e ele começou a vir, não sabia o que fazer, aí na hora já acendeu o alerta aqui. Pum! Caguei. Opa, desculpa aí. Pisei, eu acho que ele devia ter feito o design. Acho que ele que fez o design na tela. Porque ele ficou tão emotivo e começou a ficar vermelhou e não sabia o que falar. Ele falou, chamou, José, você precisa tomar cuidado com as suas provocações. Você tem que entender, blá, 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 blá. E o cara descarregou. Aí eu parei, ouvi ele. Aí o filho do dono, que era jovem, tinha 23 anos, acho que na época, nem isso, né? E eu, quando eu tava falando, eu tava olhando pros dois, né? E eu vi que ele concordou comigo, né? Pô, realmente, pô, 10,90, puta, deve ser, pô, né? Cara, isso daí não falou nada, mas eu vi as reações, espinha, né? A expressão dele. E aí esse cara ficou doido. Rodrigo, Eu falei, agora que ele vai mandar eu pra... No primeiro dia que eu tava lá, ele vai mandar eu embora, não quer mais ir de volta. E aí ele conversou, falou, expressou tudo que tava no coração dele. Aí eu falei assim, não, você tá... Eu falei, ó, peço, né, a intenção nunca foi levar pra esse lado, né, de você ter feito, de menosprezar o trabalho de ninguém, só que se você quer se modernizar e tal, eu acho muito interessante você colocar esses pontos, muito obrigado. Por isso que eu gosto de ter uma conversa adulta, vejo com você assim, porque é legal você trazer os pontos, eu trago outros, a gente conflita e fica tudo bem como dois adultos. Obrigado, acho uma honradez ter participado agora desse bate-papo com você. Aí abriu a porta, o cara falou, outro diretor, vamos almoçar, não sei o quê. Aí eu tô indo, tchau, o cara foi embora, só avisou, ele virou pra mim e falou assim, vamos almoçar junto? Aí a gente foi, almoçamos, ele pagou a conta do almoço. Falei, beleza, consegui contornar a situação, né? E ficou tudo bem, beleza, foi feito o trabalho e tal. Mas eu falei, nossa, agora uma falha total, né? O que eu vou fazer? Curtiram a história? Agora eu quero ver vocês contarem de vocês. Pô, cara, isso daí foi aquela história de gelo na espinha, né? Essa foi de... Tipo, eu tive que tomar banho quando eu cheguei em casa, né? Porque a cueca já tava, né? Já tinha ido. Eu falei, pô, essa... Ó, freada da bicicleta passou ali, porque... Cara, eu tive... Nossa, não dá pra contar... Erro todo dia, né? Mas tem alguns que são aqueles que causam mais... Você fala, nossa senhora, que cagada. Como é que foi que eu fiz essa cagada? Teve um muito grande que eu fiz,
E que foi, na época, eu fui jornalista já, né? Trabalhei na Folha de São Paulo, trabalhei na Veja, na Super Interessante. Trabalhei em veículos impressos durante, 20 anos eu fui jornalista. Depois que eu fui para esse outro campo aí. Depois dos 40 e pouco. E quando eu trabalhava, quando eu era... Nossa, meu primeiro emprego, assim, foi num jornal que tinha aqui em São Paulo, que chamava Notícias Populares. Que era um jornal muito popular mesmo, né? Crime, essas coisas assim. E teve uma época que o jornal, um promotor de justiça, queria que o jornal fosse vendido embalado, porque dizia que ele era ofensivo aos jovens e tudo mais. E aí tinha um processo na justiça. E se isso acontecesse, que ele fosse vendido embalado, acabou, né? Porque assim, ele vendia pela capa. Você botava a capa na beira da banca, se a capa fosse boa, vendia, senão não vendia, ninguém ia assinar o jornal. Então isso ia ser a morte do jornal. E aí tinha enquanto rolava esse processo, uma parte do trabalho que a gente tinha era tipo, da redação, era falar bem do jornal, né? Conseguir depoimento de promotor, de juiz. O jornal não existe, ele fechou depois, faliu. E uma vez eu consegui uma entrevista com uma senadora, que já morreu, chama Eva Blay, e eu tinha 20 anos. Eu consegui uma entrevista com ela, né? E aí eu falei para ela, expliquei que eu não me lembro exatamente os detalhes, mas o fato foi que eu pedi para ela para escrever um artigo. A gente tinha conversado e tal. Ela falou, não, eu vou te dar uma entrevista e você escreve. E eu, muito cabaço, achei que ela me dá uma entrevista e eu escrevi um artigo. Eu catei, escrevi um artigo em nome da senadora e publiquei. Nem mandei pra ela passando, tipo assim, escrevi um texto como se fosse, eu era repórter, cara. Viajei na maionese como total. Se fosse ela falando. Publicou. Como se fosse. Eu escrevi por ela. E nem mandei pra checar, manja. Viajei, Pensa numa cagada. E os caras não me mandaram embora. Incrível. Incrível isso. Depois eles me mandaram embora depois, porque um dia eu cheguei. Porra! O jornal teve que dar uma retratação desse tamanho, cara. Os caras tiveram que fazer, Foi uma cagada crassa, assim, crassa. Eu fiquei mal, assim. Tipo, eu fiz. Cara, eu não foi de má fé. Juro que não foi de má fé. Eu fiz realmente sem noção nenhuma. Foi um atestado de incompetência. Eu não era apto ao que eu tava fazendo. Antes do Fernando contar dele. Você falou um termo aí, eu quero trazer esse conteúdo aí agora. Você falou erro crasso, né? Erro crasso. Sabe o que é erro crasso, Fernandão? Eu não sei se eu falei em algum vídeo aqui. Erro crasso. Sabe, Rodrigo, o que é o erro crasso? É uma expressão. Um erro crasso é um erro, tipo, muito, tipo, tcharam, tá na cara, esfregado. Você não precisa discutir, tipo, será que errou? Será que sei? Será que não é? É tipo, não tem dúvida, manja. Então, adorei você trazer esse tema. Vou explicar para todo mundo, então, o que é o erro crasso. Crasso, na verdade, é o nome de um general romano. É sério? Sério, tô falando sério aqui. E aí, o que acontece? Por que é erro crasso? Porque ele, na verdade, não era um militar, mas ele era mais político do que militar. E aí, ele acabou virando, se eu não me engano, era general. E aí, ele pegou a tropa numa guerra lá e enfiou para ir combater, enfiou num desfiladeiro para atravessar e chegar lá onde estava o inimigo. E antigamente em desfiladeiro, quer dizer, até hoje, né? Você põe sua tropa inteira no desfiladeiro, você tá colocando ele em risco. Nenhum general entra com a sua tropa no meio de um desfiladeiro. Sem saber se o desfiladeiro realmente... Ele pôs a tropa inteira, o que aconteceu? Morreu todo mundo. Morreu todo mundo. Então por isso que é erro crasso. Inclusive ele. Nessa informação eu não sei. Mas boa aí, ó, vamos pesquisar. Mas aí, por isso que o erro... Isso, imagina na Roma antiga, que são os caras, né, estrategistas, como é que faz um erro desse tipo, de ter botado a tropa num desfiladeiro? Foi dizimado. Então por isso que é chamado erro crasso. Porra, momento cultural aqui Imagina uma expressão idiomática que atravessa milênios, né, cara? Milênios. Muito legal. Muito bom. Fernandão, sua história aí. Cara, vocês foram falando, eu fui lembrando de uns erros, mas eu vou contar um especificamente, que é o seguinte. Eu, antes da minha carreira como agilidade, né, lá atrás, que eu acho que nem sei se existia agilidade, lá início dos anos 2000, né, não vou entregar muita idade aqui,
Eu era um simples programador, né? Eu era um simples programador de sistemas, né? E eu trabalhava numa empresa em que a gente vendia software de marketing promocional. Então a gente vendia software para pesquisa de preço, para marketing promocional, para aqueles promotores que vai na rua ali, né? E a gente vendia, muitos anos a empresa vendia, essa empresa não existe mais, mas ela vendia o produto, né, o software e o serviço junto. Então ela vendia o serviço e colocava as informações no software, o software gerava os relatórios. Naquela época, pô, era o software web, pô, imagina, PHP arrebentando e tal. E eu era um simples programador, e aí eu comecei a ficar um programador um pouco melhor, eles começaram a me levar em reuniões com o cliente, para participar em reuniões com o cliente ali e tal, né, junto com o cara que era o dono da empresa. É o famoso revolve na mão de macaco, né, cara? Exatamente. E aí, em determinada época, o dono da empresa lá, que era um cara sensacional, gente boa pra caramba, ele falou assim, pô, vamos começar a vender só o software também. Para que a empresa que não quer contratar o serviço, ela pode executar o serviço da maneira que ela quer e ela quer contratar um software. Então a gente remodelou, fez um puta software. E eu tinha sido o programador, um dos programadores principais que fez o software e tal. E, porra, então vou te levar, porque se tiver alguma configuração na hora, tal, a gente faz. E a gente foi vender o software para uma agência de marketing promocional grande, que estava com um cliente grande, uma conta grande e tal. E aí, como que funcionava, né? Para cada sistema que a gente ia vender, a gente tinha que fazer o setup, era tudo manual, não existia DevOps, esses bagulhos. Ou se existia, eu não sabia, né? DevOps, esses negócios tudo automatizado. Então, para cada cliente, a gente tinha que subir um software, um banco de dados novo, tudo bonitinho, um domínio na web, tudo certinho, né? E aí a gente começou a fazer esse trabalho, ia nas empresas e eu ia na empresa. E aí, pô, o cara vai lá, papo vai, papo vem, o cara falava, pô, a gente tinha uma empresa de software antes, e não sei o quê, e aí a gente perdeu a confiabilidade da empresa, porque eles escondiam os dados, perdiam os dados, e não sei o quê, bababá, e reclamando, né, pô, por isso que a gente cancelou o contrato. Então eu espero que vocês sejam diferentes, tenham uma postura diferente, que sejam mais dados, e não sei o quê, tá bom. Aí o cara lá, que era sensacional, falou assim, então nós vamos te mostrar o software já com um exemplo real, que a gente não vai te mostrar uma demo, a gente vai mostrar o seu software aqui, real aqui, funcionando com o seu domínio já e com os dados fictícios que a gente criou, mas que depois pode deletar e tal. Beleza. E aí, amigão, no maior estilo Bill Gates, né? Aqui, dos 98, na hora que eu liguei a máquina no projetor, apertei o domínio do cara, pá, error database. Justamente no banco de o dados. erro que o cara falou de banco de dados, que ele não confiava, não sei o quê. E aí eu fiquei vermelho, eu fui tentar explicar e só piorei. Não, é o problema de conexão com o banco de dados. Mas, na verdade, o problema aqui, para quem é tecnologia, o link que fazia da aplicação com o banco de dados estava com o endereço errado. Então você muda o endereço do banco de dados, e por isso que ele não estava achando o banco de dados, dava problema. Aí eu falei, não, mas é que a conexão com o banco de dados e o link, não sei o que, o cara, meu Deus, o cara do cliente ficou abismado, né? Meu, mas como assim, não sei o que, e eu abrindo já o código com o projetor na tela, lá, como é que eu vou mudar aqui o endereço? E o dono da empresa tentando, né, aliviar aquele coisa, meu, foi um aprendizado absurdo. Depois ainda o cara fechou com a gente, ele entendeu, tal, que problemas acontecem, não sei como. O cara era muito bom de venda mesmo, e ele viu que a gente, acho que ele falou assim, o mais transparente que esses caras aí não existe, bicho. O cara abriu o código aqui na minha frente pra arrumar. Suporte eu vou ter, ele deve ter pensado, sei lá. Pode ser. E aí conseguimos, deu tudo certo, vendemos o software pro cara e a gente dava suporte, dava tudo. Mas, cara, foi um aprendizado absurdo, assim, cara. Foi, assim, constrangedor pra mim. Aquele dia que você volta pra casa com aquele sentimento de derrota, né? Aquele sentimento de, puta vida, bicho, que dia, cara. Que puta merda. Foi complicado esse dia aí. E aí, o principal aprendizado, né, do erro foi testar antes, né, gente? Amiguinhos. Uma testadinha. Mas você sabia antes, né? que ia apresentar na hora lá? Cara, eu sabia que ia apresentar, mas eu fazia isso, a gente fazia isso tantas vezes. A gente subia 3, 4 sistemas por dia, e ele, assim, era só subir lá a pasta e subir um banco de dados, entendeu? A gente, puta. E aí, a gente acho que fez 3 ou 4 e fez errado. E aí perdeu a conexão com o banco de dados, tinha que atualizar o link lá, que era tudo na internet na época, era PHP, né? Imagina, você tinha que colocar o endereço do banco de dados,
com porta, tal, tinha os arquivos de configuração lá da aplicação e tal. E, puta, errão, né, cara? Prioritário, assim, primário, né? Era só ter, vou lá no cara hoje, deixa eu entrar no link dele, né, pra ver como é que tá. Nada, molecote de tudo também, nem, putz, enfim. Puta mancada, né, cara? Muito boa. E aí, Rodrigo, você tá pensativo aí? Quer falar? Conta aí. Não, lembrei de mais trocentos erros. Tem erros, assim, na época de trabalhar em jornalismo, né? Jornalismo é um negócio que é muito dinâmico, né? Todo dia você está publicando. Então, por exemplo, na Folha, a gente tinha controle diário. Todo dia o jornal, quando eu trabalhava na Folha, todo dia você publicava reportagem, né? Você estava na rua, quase todo dia você estava publicando reportagem. E a gente tinha controle diário de erros. Então, claro que assim, nesse caso, era de erros ortográficos, de gramática, etc e tal, tinha um controle diário, mas também tinha os erros, porque, tipo, se alguém apontasse um erro que tinha de informação e tudo mais, tinha lá o erramos, todo dia tinha lá uma seção erramos, e tinha uma anotação lá, diferentemente do que a Folha publicou ontem, não sei o quê, né? É a notícia desse tamanho, cagada, né? E o erramos esse pedacinho assim, né? Assim? Não, raramente você vai ter o erramos do tipo, a manchete tá errada. É raro isso acontecer. Geralmente é tipo, tem uma informação lá dentro que tá incorreta. Porque se tiver, tipo, a notícia tá errada, aí é quase que uma notícia, porque, tipo, por alguma razão a gente publicou um negócio, raramente é tipo, a notícia não existe, alguém inventou, tipo, tá totalmente errado. Já aconteceu, né? Eu trabalhava num jornal no interior, e que a gente tinha uma redação muito pequena para muita coisa que a gente tinha pra fazer. E era realmente, cara, era um inferno, cara. Era muito trabalho, era insano. Não vou nem entrar no mérito aqui porque eu fico deprimido quando eu começo a lembrar. Não, é sério, era tipo punk mesmo, era fogo. E aí a gente tava, assim, numa margem de erro absurda, assim. Então, tipo, teve uma vez que a gente deu uma manchete. A capa do jornal era pra falar que o cara falou, tipo, um candidato do governador tinha ido lá na região e tinha falado um negócio, a gente publicou, porque não sei o que lá, que o PMDB, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. No dia seguinte, a gente foi atrás da notícia para repercutir, aí alguém falou que não sei o que lá sobre aquele assunto. E aí o cara que tinha falado, ele não tinha lido a primeira matéria, mas na segunda ele falou, eu não falei isso não. Então não é que a gente tinha uma matéria que tipo não existia, tinha duas manchetes no jornal, que tipo... Aí o repórter, caramba, o que aconteceu? O cara tava lá na outra cidade. O que aconteceu? Não, o cara falou assim, irmão, manda o áudio aí. Aí o cara mandou a fita, a gente ouviu a fita inteira várias vezes, não tinha informação. Aí teve que falar, sinto muito aí, gente, a gente pisou na bola e nesse caso a gente demitiu o repórter, né? Fogo. Teve vez a gente dar notícia, alto da página, assim, sobre um negócio de um evento cultural que tinha sido na semana anterior, manja. Porque tava todo mundo muito louco. Tava todo mundo muito louco nesse jornal nessa época, cara. Cada pessoa escrevia, tipo, sei lá, 6 matérias por dia. Então a menina pegou um release e falou: isso aqui interessa no negócio, não sei das quantas? Interessa, vamos publicar, beleza. Pá, escreve aí tanto. Escreveu tanto, triste. Mas tem outros erros. Hoje em dia eu tô trabalhando com erros que têm consequências muito mais leves e eles servem muito para aprender. Então, sei lá, semana passada, nas últimas 4 semanas, eu faço parte de um grupo de teatro, de improviso, que a gente estava se apresentando online. Então, a gente tem uma peça que chama O Jogo da Cena, a gente estava apresentando num festival, e... Por falar em falha, peraí, gente, que tá tocando a campainha aqui, minha mulher tá no outro negócio, eu preciso ir lá atender. Volto já pra terminar. Vamos puxando com qualquer assunto aí. Muito bom. Gafe vale? Cometer gafe? Gafe, conta gafe aí. A gafe é falha, pô. Gafe é foda. Cara, gafe eu cometia várias. E aí, vou contar uma gafe que eu cometi que... Eu não sei se todo mundo vai entender a gafe, porque só quem trabalhou em ambientes extremamente corporativos que entendem a gafe. Chega a beirar a inocência de besteira, assim, né? Depois que eu trabalhei nessa empresa, eu fui trabalhar num grande empresa, uma empresa gigantesca, com não sei quantos mil funcionários e tal, na área de tecnologia. E aí, logo que eu entrei lá, eu saí de programador, fui pra lá como analista júnior.
E aí saindo, só que analista nessas empresas antigamente fazia de tudo, era gestor de projetos, requisito, programador, fazia tudo, né? E aí, cara, logo que eu cheguei lá, eu comecei a entrar num projeto. E aí eu comecei a mergulhar num projeto, que era um sistema de cadastro de algumas coisas e tal, e pá, não sei o que, super... Imagina, um grande banco, não sei o que, blá, 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 envolve várias áreas e tal. E aí, a minha gerente na época, a gente tava todo mundo direto com a gerente falou assim, ó, eu não vou poder ir numa reunião para falar do projeto, você vai. Na reunião só tinha diretor, superintendente, não sei o quê. Só que é o seguinte, eu vou mandar uma analista sênior com você, que essa analista sênior vai te falar. E assim, cara, fica tranquilo, você provavelmente não vai precisar falar nada, o status do projeto a gente já passou, você já passou o status do projeto, tá tudo bem, só, assim, ninguém vai falar nada, assim, fica tranquilo, qualquer coisa a fulana vai com você, que é analista sênior, ela te ajuda lá. E eu, cara, eu tava nem ligando, eu tinha acabado de chegar na empresa, eu vim de uma empresa pequena, que eu mostrei um código na tela pro cara lá no comercial, entendeu? E eu, pô, tava nem aí, eu não tinha esse senso corporativo, né? E a gente foi numa reunião, e aí vai passando os status do projeto, vários projetos, né, aquelas reuniões, aí qualquer referência, vê lá, Castelo de Mentiras, do Rodrigo Toledo, né, todos aqueles papéis, todas aquelas coisas, tava ali nessa reunião, não sei o quê, e vários projetos, e farolzinho, amarelo, vermelho, verde, vai, e chegou no meu projeto. E eu ansioso, né, cara, eu vou falar do meu projeto, quero ver o que vão falar. Não sei o que aconteceu naquele dia, que meu projeto nem era o projeto mais importante lá, mas resolveram falar do projeto. E aí o pessoal, mas o que é esse projeto? E esse projeto? E não sei o quê, blá, e aí começaram, é uma tela que vai fazer cadastros, e puxa, e não faz, e vira, serve café, faz não sei o quê, toca foguetinho, não sei o quê. E eu, cara, eu já comecei a ficar, meu Deus do céu, mano, o que esses caras tá falando tudo errado, esses diretores, esses caras estão falando tudo errado, o projeto não é nada disso, e eu me segurando. E eu acho que a analista sênior vai perceber, ela falando, ele não vai falar nada desse menino aí. Esse menino aí... Acabou de entrar, você acha que ele vai falar? Acabou de entrar, Júlia, deve estar morrendo de medo, mas ela falou, calma, tá tranquilo, tá aí, galera, não, porque é uma tela que vai cadastrar e vai fazer tudo. Aí eu falei assim, galera, primeiro de tudo aqui, não é uma tela não, esse projeto é várias telas. Deu aquele minuto de silêncio, aí eu falei, fudeu, na hora que eu vi o minuto de silêncio, que todo mundo parou, olhou pra mim, eu falei, nossa, meu, me lasquei, fiquei vermelho, não sabia onde colocar minha cara. O que a galera fez? A minha sorte é que a galera falou, o que esse moleque tá fazendo? Que a galera riu. Tem uma gargalhada na sala, a galera... A diretora começou a rir. Como assim não matou? A galera não se aguentou, velho. Porque, eu não sei que carga d'água era, velho, que o nome do projeto era tela. O nome de uma tela, todo mundo falando que era uma tela, que era um sistema complexo pra caramba, velho. Várias telas, vários cadastros, vários fluxos. E a galera falando que era uma tela que ia fazer isso e aquilo. Eu falei, galera, a primeira coisa assim, esse projeto não é uma tela, não, é várias telas, é muito complexo. E a galera, agora começou a rir, a menina, meu Deus do céu, não tá sendo. Sério, do céu. A piada do momento, né, velho? A minha sorte é que ninguém levou a sério, depois trocaram de assunto, tipo, continuaram discutindo, me ignoraram. Genial. Coitado, o cara é novo, não sabe nem que ele tá se metendo. Fala aí. Continuaram discutindo e foi embora. Não marcaram essas empresas, sabe como é que era? Não me marcaram negativamente, não ficou algo. Não falei nenhuma grande besteira assim, mas foi uma gafe, né, cara? Porque era uma discussão. Hoje em dia eu vejo que não era uma discussão nada demais, mas pra mim, na época, que nesse mundo corporativo eu tava entrando ainda, nessas grandes empresas, cheias de hierarquias, essas coisas. Antigamente você tinha que ter muito cuidado com o que você falava, né? Nas reuniões com diretores, superintendentes, tinha que se preparar, né? Então, e eu, molecote de tudo lá, cheguei falando, mas o constrangimento foi igual o dia do banco de dados lá do cara que a gente foi apresentar lá. O constrangimento foi igual. Mas é uma gafe aí que ficou marcado ainda até hoje. Faz bastante tempo isso já, faz alguns anos já. Mas é isso aí. Rodrigão, agora você voltou, você conta aí o resto da história aí. Então, a gente tá numa peça, né? E improvisação, né, cara? Improvisação é assim, alguém dá um mote qualquer, enfim, uma palavra, um título, ou tem um monólogo pra gente se inspirar, né? E aí você, no nosso formato ali, assim, em geral improvisação, né? Uma pessoa toma a frente, entra em cena, no caso fica todo mundo com a câmera desligada, quem liga a câmera tá em cena, entra um outro junto contigo,
E vocês começam a fazer uma cena. Só que você começa a fazer a cena em improvisação, é assim, você não sabe quem você é, aquilo que a gente tava falando outro dia na outra conversa, né, Zé? Você não sabe quem você é, você não sabe onde você tá, você não sabe o que tá acontecendo. Tipo, né? Você não sabe nada. E aí entra em cena e tem algum, assim, a gente não ensaia, né? O que a gente faz é a gente treina alguns protocolos que tem a ver muito com competência e atitude. Então tem algumas atitudes de dizer sim, né? Então você dizer sim para o que o outro está dizendo e acrescentar alguma coisa. Mas tem alguns protocolos também que, assim, se você não sabe o que está acontecendo, ou se o outro está propondo, deixa o cara propor, deixa o cara estabelecer. Porque tem em cena, assim, tem uma coisa que é muito importante, que é tipo que é uma base de realidade. Então, de alguma maneira a gente definiu quanto antes, a não ser que o formato pressuponha outra coisa. Mas, em geral, é bom para você improvisar, você saber quem você é, onde você tá e o que a gente tá fazendo aqui, né? Então, se eu entro, eu falo... Osvaldo, eu preciso de 3 molinetes e uma caixa de isca, por favor. Bom, você já sabe que eu tô comprando, né? Eu sou pescador, tô comprando coisa de você, né? Aí você pode acrescentar alguma coisa. Não, você sabe que hoje aqui na loja a gente tá com uma promoção. Então aí a gente vai construindo isso. E assim, outro dia a gente tava revendo, a gente gravou a nossa apresentação e depois a gente foi estudar, né? Pra gente ver como é que a gente foi. E, cara, eu só fiz cagada. O cara veio, falou uma coisa e eu, em vez de ouvir perguntar mais, né? Que é tipo, pra eu saber o que ele tava propondo, porque ele que tava propondo. Então ele veio me falou um negócio e eu, em vez de ouvir e perguntar mais alguma coisa, eu deitei falar sem saber o que eu tava fazendo e construí um negócio que não tinha como a gente jogar com aquilo, manja? No desespero, eu construí um negócio que não tinha como a gente jogar e a gente ficou, cara... A gente se enfiou num beco sem saída. Eu catei ele, botei nas costas e levei a gente para um beco sem saída. E a gente não tinha o que fazer. E aprendi, né? Foi muito legal assistir isso. É duro, fala, nossa senhora, eu me achava um improvisador experimentado. E olha que eu fazendo um erro básico, né? Arrozinho com feijão, né? E logo depois, na sequência das cenas, veio uma outra e eu fiz de novo a mesma cagada. Porque eu tava sem tranquilidade para jogar, né? É super importante você estar com tranquilidade para saborear as coisas que acontecem, né? Poder lidar. Posso contar uma aqui? Muito boa essa, Rodrigo. Tranquilidade. Lá, já que tá falando de tranquilidade, vou contar uma que não é, assim, nunca foi trabalho, tá? Nunca foi trabalho, assim, trabalho, né? Mas eu já fui animador de funeral. Animador de funeral, velho, existe isso? Carpideiro? Você era carpideiro? Você ficava achando... Não. Ia tocar música no funeral. Tá falando sério? Existe isso, sério? Velho? Tô falando sério, cara. Você pra tocar música no funeral? Chamavam pra gente poder estar lá e normalmente... Quem era a música alegre que vocês tocavam? Eu, um amigo, eu não vou falar o nome dele aqui pra não expor, não sei se ele quer, né? Mas então, o que você tocava? Violão, a gente ia com os violões, e aí a gente... Dois de violão? 2 violão, um violão, dependendo, a gente ficava lá e cantava. Teve uma época na nossa juventude que, felizmente ou infelizmente, né, várias pessoas próximas, ou alguém próximo, amigos, pais, parentes, assim, né? Felizmente, muitas pessoas morreram. É por isso que eu falei, não sei se é infelizmente ou felizmente, né? Vai depender da sua religião aí que estiver ouvindo, né? Para os japoneses, por exemplo, né? Não existem vida depois, né? Não é acabou e não tem mais nada disso, né? Então, ou para outras, então. Por isso que eu falei aqui, infelizmente. E aí teve pais de amigos nossos, de amigas que faleceram, entendeu? E a gente acabava indo lá. E não sei como, isso foi naturalmente. A gente sempre tava... Cadê o violão? E aí ficava cantando para trazer um pouco de alegria e conforto para as pessoas lá. Tá que bom? tipo de música? Não, você precisa. Não, antes de você ir pra história do erro. Não dá. Não dá pra falar, tipo, sabe, de passagem, assim, disso. Não. Conta aí, como é que é isso? Músicas de passagem, talvez música mais O cara quer saber detalhe. Eu não quero falar o detalhe aqui. Canta uma aí. Ah, sei lá.
Segura na Mão de Deus era uma tradicional, né? Ok, Segura na Mão legal. de Deus. Né? A gente cantava não tão feliz, mas também não. Segura, né? Cantava uma música pra tentar acalentar o coração dos familiares. Essa é a ideia. É engraçado a gente falar, porra, gente, de vez em quando a gente era animador de funeral. Né? Foram vários, assim. Não é tipo um, não. Foram vários funerais. E aí a gente tava num deles, que infelizmente era da mãe. Um erro do animador de funeral. Saca só. Olha o que vem aí, Fernando. Saca o que vem pela frente. De verdade, Zé. Acredita aí, não tem problema, hein, velho. Tranquilo, vai tranquilo. Tínhamos uma amiga em comum, era uma amiga e tal, e a gente chegou, nós dois chegamos ao mesmo tempo lá, nem sei se a gente foi junto não, e a gente chegou lá e ela não tava. Essa amiga, né, que tava com o parente falecido. Aí a gente sentou, tal, todo mundo, tal. Cadê o violão, né? Quero dizer, cadê o violão? Tá aqui o violão. Você já perguntava. A gente ficou sentado, esperando, muito triste, né? Funeral, querendo ou não, é triste, né? Funeral não. É funeral, né? Velório, não é funeral. Velório. Animador de velório, isso que é. Não é de funeral, animador de velório. E então. Piorei a situação. Não. O cara sai de animador de velório pra agilista. Puta vida, agora o cara aguenta qualquer coisa, velho. Na boa, não tem como. O cara sabe que não tem problema, velho. Não vai pegar. E aí, tá, beleza, tamo lá, todo mundo triste, né? Aí veio o irmão dela, tava lá, triste e tal. A gente também tava triste com a situação. Aí chega ela, com a senhora do lado, né? E aí, não sei se vai ser tão engraçado essa história, tá? Apesar que já riram pra caramba aí. Aí ele vira assim e fala assim: ela chegou, deixa eu ir lá. Ele saiu andando, eu falei: peraí, vou junto. Eu falei: não, deixa eu lá. Falou oi pra mãe dela. Aí eu olhei pra trás, olhei pro lado. Falei: que mãe dela, cara? Não, deixa eu falar oi pra mãe. Segurei ele. Falei: que mãe? A mãe dela morreu, velho. Você tá cantando pra quem? Falei, pelo amor de Deus, ainda bem que eu segurei. Você vai falar pra mãe dela oi? Que oi, a mãe dela tá morta. Nossa. E ele falou, como assim? E ele, tipo, sei lá onde ele tava naquele momento que ele passou, que ele tava. Se eu não seguro ele, eu falei, velho, a moça ia dar uma porrada na gente. Essa foi uma das que todo mundo em volta começou a olhar estranho, né? Um de ser animador de velório e outra de como é que você vai dar parabéns, ou sei lá o que ele ia falar, entendeu? Pra mãe dela. Essa foi um erro, assim, bem crasso, que quando ele foi, eu segurei ele. E a gente segurou, falou, nunca mais a gente vai fazer isso. Aí depois a gente parou depois de um tempo a gente parou de ser animador. Gostou, né? Você não sabia dessa, né, Fernando? Que era animador de velório, né? Porra, velho, como que eu... Porra, não tem como. O cara resolve qualquer treta de agilidade, animador de velório, né? Não tem time que não seja de alta performance depois disso aí, né? Então eu fazia essas coisas aí, já fiz muito. E assim, era um erro tão... Eu fiquei tão bravo com ele, cara, mas tão bravo. Como é que você tá falando isso? Porque eu acho que ele deve... Eu vou perguntar depois pra ele, porque ele é meu amigo. Se ele ainda deu pêsames pro irmão dela, né? Ou não. Tipo, meu sentimento. Não, isso é aquela coisa de você estar muito focado só na tarefa, sem enxergar o todo, né? Boa. Então você vai fazer o projeto, você tá lá olhando pra um códigozinho e você não tá nem sabendo pra que vai servir aquilo, né, cara? O cara pergunta, você fala uma besteira porque você tá lá olhando só pra... Não falar isso que dá até tristeza no coração, né? O que você lembrou? O que você fez, Fernandão? O que você andou fazendo? Cara, eu tava pensando, quando você me chamou pra fazer esse papo, aí acho que a gente acabou levando até pra um lado mais cômico, né, de contar gafes e problemas que aconteceram e como que a gente contornou. Mas quando você me falou assim, de que, Fê, vamos conversar sobre falhas, né, sobre falhas que a gente fez na carreira e tal, e na vida, né, a primeira coisa que me vem na cabeça foi o tempo que eu passei na minha vida fazendo projetos de sistema, né, porque eu não se chamava de produtos digitais, chamávamos projetos de sistemas, e aí tá aí o primeiro erro, né? Mas eram projetos de sistemas, de software. Fazendo projetos de sistemas de software que não resolvia problema de ninguém, cara. Que você fazia você trabalhava condenadamente, absurdamente, para entregar um negócio no prazo e com aquele escopo que foi pedido, e às vezes você ia atrás do escopo, você que levantava o escopo, e você ia lá, fazia, executava, e tinha um time que te ajudava e vai... Pra no final, cara, o projeto ser entregue certinho, só que ninguém usava a parada, velho. Você ia lá no meu caso, eu atendi a área cliente interna, eu ia lá na área cliente interna da operação,
Os caras ainda estavam com a planilhinha deles, porque o negócio não atendia a eles, não resolvia o problema deles, cara. Isso daí, pra mim, eu fiquei anos da minha vida. Não vou dizer que todos os projetos que eu fiz ninguém usou, não é isso, né? Teve aqueles que teve utilidade, mas uma grande parte de todos os projetos que eu fiz durante anos da minha carreira, principalmente essa época que eu era analista de sistemas, programador e tal, que a galera não usava, cara. Fazia coisas que a galera não usava. Então, assim, isso pra mim é a maior falha, é a mais frustrante e que fez eu partir pra agilidade, né, cara? Foi o principal motivador de eu sair pra atividade, quando eu percebi que eu não tava fazendo coisas que resolviam a vida de ninguém. E o pior, você executar perfeitamente algo que ninguém vai usar, que ninguém quer. É muito ruim, cara, é muito ruim. Hoje, quando eu penso nisso, eu não quero mais estar naquela situação jamais, assim, nunca mais na minha vida. Então, eu vim pronto pra falar isso, pra fazer esse desabafo aqui, que pelo amor de Deus, cara, como que eu passei anos da minha vida fazendo coisas que ninguém ia usar, né? E pior, né? Eu fui promovido, as pessoas eram promovidas por isso. Ia de analista júnior para pleno, para sênior, fazendo projetos que ninguém ia usar. E diretores ganhando bônus, superintendentes ganhando bônus, e empresa gastando dinheiro. E ninguém tava usando a bagaça, velho. Era um absurdo, cara. Era um absurdo, cara. Peraí, você ganhava dinheiro para fazer aquilo que nem queria? Né? Eu ganhava meu salário. E ainda era promovido? Não só eu, todo o time, né? Todo mundo que entregava o projeto no prazo, escopo determinado. O projeto era a meta, né? Você entregava o projeto no prazo, no escopo determinado, né? Com a qualidade determinada, você ganhava, você batia a sua meta, você era sujeito a ganhar promoção, ganhar aumento de salário. E o sistema era tão perverso, cara, que até o pessoal da área de negócio, que depois não ia usar o negócio, falava, beleza, entrega, porque se o cara tivesse que mudar o escopo, fazer, na época eu chamava change request, fazer change request, e não sei o quê, ele também não batia a meta dele, e eu também não batia a minha, ninguém batia a meta, então vai com esse projeto que não resolve nada até o final, para que todo mundo saia feliz. Cara, é bizarro isso, bizarro. Oh, quando eu saí do universo, porque assim, jornalismo, redação, é tipo guerra diária. Todo dia é tipo, dá um revólver na sua mão e vai lá, se vira. Não tem processo, tem porra nenhuma, é uma puta de uma zona. Tem um processo industrial todo, tem um processo industrial de publicação, na época, enfim, pra você rodar, né? Hoje em dia é quase tudo online, tudo eletrônico, né? Mas enfim, antes você tinha que mandar um negócio pra gráfica, tem um processo industrial que precisa desse processo. Tinha um deadline, né? Exatamente, aquele momento... mas assim, o que acontecia até o momento de mandar esse negócio pra lá, em grande medida, era uma puta zona. E aí eu fui trabalhar numa organização. E quando eu cheguei lá, eu cheguei no finalzinho do ano, assim, tipo novembro, e era o ciclo de planejamento. E, mano, pra mim, aquilo era ficção científica, sabe? Se eu tivesse entrado na Enterprise, assim, acho que eu não teria ficado tão espantado quanto entrar numa reunião de planejamento. Porque, mano, a gente passou, sei lá, semanas falando sobre o que é que a gente ia fazer no ano que vem. Eu achava isso muito louco. Muito louco. E a gente ficou lá, era uma área que tava acabando de nascer. E a gente foi lá, criou um monte de coisa que a gente, eu não sabia o que a gente ia fazer ali, ninguém sabia. Ninguém sabia, cara, o que a gente ia fazer. Mas a gente foi lá, escreveu um monte de coisa, botou indicador e o escambau. Eu sei que assim, em janeiro, já tinha ido pro saco tudo que eu tinha pensado. A gente passou novembro e um pedaço de dezembro. Hã? Galera, não, vamos fazer mesmo, daqui a um ano vai estar tudo, né? Na melhor das intenções a gente tava fazendo, a gente fez o melhor chute que a gente podia, mas era um puta chute, cara. Porque era uma área corporativa de uma estrutura que estava sendo criada, era muito louco aquilo. E aí, janeiro, cara, eu olhava para aquilo que eu tinha para fazer durante um ano e não fazia nenhum sentido. Nenhum. Eu falei, cara, o que eu vou fazer? Eu vou fazer essas coisas que eu sei que não vai adiantar nada só para poder ter o meu bônus? Não dá pra gente negociar isso, era tanto trabalho para renegociar o negócio com as perdas, os cálculos, o escambau, que assim, não, nós vamos fazer isso mesmo. Aí eu fiquei lá batalhando para fazer um negócio que eu achava já de antemão que não ia funcionar.
No ano seguinte aconteceu a mesma coisa. Só que tinha mudado tudo, mudou a chefia, mudou um monte de coisa. E no ano seguinte tinha de novo um ciclo de planejamento das coisas e tudo mais. E chegou tipo fevereiro e já tinha ido tudo pro saco. Mas aí nesse caso eu falei, beleza, eu não vou ter bônus. E aí eu não fiz. Eu fiz outras coisas, fiquei participando de outros processos que eu não recebi bônus, mas eu decidi que eu não ia receber bônus tipo em fevereiro. Porque eu falei, eu não vou entregar essas coisas, não interessa pra ninguém. Caraca. E quanto disso deve Vou te contar uma acontecer, né? história. É assim mesmo, cara. Assim mesmo. Quanto disso deve acontecer, né? Agora, eu tenho um bônus, que é tipo, sei lá, 3 salário. Não, vamos batalhar o ano inteiro pra isso aí, porque se a gente combinou lá atrás, deve servir pra alguma coisa. Mas, eu tava olhando pra aquilo e falava, gente, não vai adiantar nada. Se eu fizer isso aqui, não vai adiantar bosta nenhuma pra ninguém. Mas é um sistema perverso. Entendam que quando eu falo perverso, né, pessoal que tá em casa, não é perverso que as pessoas são ruins, são más, né, malévolas, malignas, né? Na verdade, o sistema é perverso porque ele é feito de uma maneira em que você não tem escapatória, cara. Ou você faz que nem o Rodrigão fez, que é, dane-se o bônus, dane-se tudo, ou você, cara, não tem jeito, é play the game total, cara. E tem um detalhe, eu não posso culpar ninguém. Quem escreveu aquilo tudo fui eu. Eu escrevi em novembro. Eu que escrevi, eu que falei que ia fazer aquilo, que fazia sentido, escambau, vamos lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Só que, chegou em fevereiro, que todas as premissas que a gente tinha, caiu para o rabar. Foram pro saco. Só que o sistema não tem essa possibilidade. Não tem, o trabalho de rever, o custo de coordenação, né, cara, de você rever a estratégia toda que foi definida, sei lá, de 5 anos, 1 ano, por causa de uma mudança, é absurda, cara. O esforço, a energia é absurda, né? Eu vou contar uma, então, que eu era novo, tinha 21 anos, trabalhava, era gerente de TI de uma empresa de tecnologia, onde, na época, lá no começo dos anos 2000, a empresa ajudava os provedores de internet. Porque os provedores precisam ter licença da Anatel para poder atuar. Então você conseguia fazer um esqueminha lá de... Eu tinha licença e eu te licenciava com a minha licença junto à Anatel, entendeu? Era um esquema mais ou menos assim. Mais ou menos, tá? E aí a gente cresceu. E aí tinha que ir até o cliente dar treinamento do software que a empresa acabou desenvolvendo para ajudar a gerenciar essas empresas. E aí tinha um cliente muito treta, cara. O cara tava pé da vida, xingando e tal. E aí o cara que ia fazer esse treinamento saiu, pegou o carro e foi lá pro Rio Grande do Sul. Desculpa, Santa Catarina. Só que saiu atrasado, saiu tudo. Imagina tudo que podia dar de ruim, com o software, com tudo. Ele ia lá pra dar um treinamento durante todo o dia. A cidade chamava Concórdia. Chamava, não chama ainda, né? Concórdia. No centro de... Você vê que eu lembro a cidade. Mudou o nome da cidade. Não, chama Concórdia a cidade. Lá em Santa Catarina. Beleza. As sociais, possivelmente, ela chama Discórdia, né, cara? Discórdia? E aí o que aconteceu foi, o cara foi, mas atrasou. E aí esse cara atrasou. Em vez dele sair de madrugada, ele quis sair de manhã. Aí, quer dizer, ele ia chegar no final do dia lá em Concórdia pra atravessar 2 estados até chegar em Santa Catarina. Só sei que esse cara ligou, o dono da empresa, mas puto. Mas imagina assim, o cara já tava bravo, já tinha dado um monte de coisa errada. E até o dia, a hora que o cara ia chegar, também atrasou. E eu, jovem, tomei uma decisão. Tava com o cara no telefone xingando e tomou uma decisão. Escutei ele e falei assim, olha, desculpa, houve um problema no caminho. Ele avisou a gente. E ele tá arrumando o carro. Aconteceu um problema no pneu, eu não sei exatamente. Ele falou que tá tudo bem, mas que vai atrasar. Então esse é o motivo que ele tá demorando pra chegar aí. Aí o cara deu... Hã? Mas não era. Aí deu uma... Não. Eu tomei a decisão e falei pro cara que era isso. Entendeu? E aí deu uma reduzida. O cara entendeu. Sabe quando de repente fez aquele... o cara reduziu o nervosismo e tal? Ah, não, beleza. Eu achei que esse cara viveu a vida inteira como representante comercial, sabe? Que eu entendi. Que vive viajando. Porque aí quando eu contei a história, sabe o cara muda totalmente a voz e tal. Ah, não, tudo bem. Chegou no final do dia, o dono da empresa, diretor-geral, executivo, me chamou. Fui na sala dele. Como é que você conta pro cara que quebrou o carro lá do cara que tava dirigindo? Quase que eu falei o nome dele aqui.
Olha, só quem tá falando de falha, Fernando, tá falhando a voz do Rodrigo pra você A também, ou voz não? dele tá robótica, né? Tá robótico, peraí. tá robótico, tá robótico. É falha, exatamente isso, não foi combinado, mas tá acontecendo. Melhorou? Hã? Melhorou. E aí o que aconteceu foi que eu tomei um ovo. Aí eu falei, O que é tomar um ovo? Eu ia perguntar a mesma coisa. Que Eu eu ia tomo? perguntar a mesma coisa. tomar um ovo é tomar uma bronca. Então, Não, tomar uma tomar um bronca. croque, assim. Não. O ovo é tipo você levar a bronca. Tomei o ovo, então. E aí pra quem tá na região aqui do Brasil, aqui na região do estado do Paraná, ou em algumas delas, tomar ovo é levar bronca, né? E aí eu levei aquele esporro, então. Esporro que todo mundo conhece mais aí nas várias regiões do país. E levei aquela lavada, porque ele perguntou por que eu fiz isso. Eu falei, eu menti. Eu menti porque o cara tava tão bravo que o cara tava falando de cancelar. E eu tomei. Quando ele se acalmou e foi me escutar, eu soltei essa. Achei que seria a melhor decisão pra fazer ali pro cliente, pra ele ficar calmo. E aí ele falou, cara, não, nunca mais faça isso. Eu falei, olha, eu fiz isso porque eu tive que tomar uma decisão, tava sozinho. O que eu ia fazer? Falar pro cara, não? Tomei essa de falar mentira. Ele falou, não, falasse a verdade pra ele. Aí quando ele falou isso, eu falei, agora eu perdi. Porque se eu mentir uma vez, ele vai olhar pra mim e falar que eu tô mentindo várias, né? Não é assim como faz, né? Vai Ele perder a vai achar que confiança. você é Eu mentiroso, falei, né? perdi a confiança na empresa. Fudeu, porque agora vai começar a desconfiar de tudo que eu faço, já era. E aí eu achei que ele ia me demitir. O cara falou, não, só faça isso. E aí, na hora que eu levantei, ele falou, não, tudo bem, parabéns por ter tomado a decisão. Mas não faça mais esse tipo de decisão. E aí foi aquele momento de né, alívio, assim, de beleza. Caraca, hein? Que aprendizado, hein, velho? Não, e eu tomei outro 2 anos antes. Eu servi o exército. Outra carcada, assim? Não, pior. Eu servi o exército. Eu tive o prazer de servir o exército, aprender muita coisa lá, principalmente disciplina, né? E aí... Eu não sei porquê, mas eu acabei fazendo amizade com o meu sargento. O cara gostou de mim, né? E o pessoal do meu grupo de combate ficava puto, porque às vezes eu ia meio sem fazer a barba, e ele passava, não falava nada. E aí os caras atrás de mim, você não vai fazer a barba, eu gritava, né, pra dar aquele... E aí de vez em quando o sargento chegava no meu pé do ouvido e falava, ó, amanhã você faz a barba, tá? Mas se fosse outro cara, o cara gritava. Não sei o que eu fiz pra ele, ele acabou gostando de mim. Bom, passou tudo, né? Tinha 18 anos de idade quando a gente serve o exército. No final do ano, formatura. Pô, alegria, né? Tu acabou, não fica mais aqui no exército, eu quero voltar pra minha vida e tal. Todo mundo no pátio, meu pelotão inteiro, e o pessoal já assinando o certificado, não, como é que fala? Reservista. A reservista. Então ia, tipo, um cara sentado na cadeira, fazia fila e ia pouquinho, mas imagina todo mundo, né? O batalhão inteiro. Então todo mundo ia lá, e aquela festa, né? Tudo no prato aberto, todo mundo à vontade, não sei o quê, fazendo piada. E apareceu um cara com a mãe dele lá. Aí a mãe dele passou, alguém, tava numa roda bem grande, alguém falou, trouxe a mamãe, né? Aquela brincadeira, né? Tá com medo, trouxe a mamãe. Ninguém mexeu com a mãe, mas mexeu com ele falando que, tipo, trouxe a mamãe aqui, porque ali é onde você tá, né? Tem que se virar. Não tem essa, né? E aí eu gritei bem alto, trouxe a mamãe. Entrei na vibe, né, velho? É efeito manada, né? Eu falando, eu gritei. Trouxe a mãe, tá com medo? Passou, tal, ninguém falou nada, deu risada, né, tal. Veio um sargento, que não era o meu, outro sargento. Junta aqui, na alegria, fazendo piada, juntou aquela roda gigante assim. Rapaz, esse cara deu uma lavada em todo mundo. Respeita a mãe do cara, não sei o que, blá blá blá. Né? Ninguém falou nada assim pesado, mas só de ter brincado com ele. Ele falou, cara, isso é um desrespeito e pau, tem que respeitar. Aí, se eu descobrisse quem foi esse cara, ele saía agora, ia ser expulso. Aí ele saiu. O sargento saiu, entrei lá pras casas do sargento, eu fui atrás dele. Cheguei lá, falou, Sargento Reis, o nome dele. O cara não esquece, né, velho? Trauma é foda. Sargento Reis, ele falou, opa, fui eu que falei, sargento. Rapaz do céu. Mas por que você fez isso, Zé? Já tomou Cara, escovada, meu filho. Porque ele me deu bronca na frente de todo mundo. E não foi todo mundo que falou. Ah, entendi. Eu me senti, falei, cara, fui eu que falei, pô.
Não é justo com o Não é resto justo da que galera. meu, tinha, sei lá, 30 caras, todo mundo levou esporro, 3 que gritaram, entendeu? Aí eu fui lá, falei, senhor, desculpa isso, pô, você xingou, eu fui lá, falei, fui eu, senhor Reis, me desculpa. Cara, esse cara, Rodrigo do céu, Fernando, esse cara começou a gritar num tom que fez silêncio no quartel, velho. Fez silêncio. Sabe quando você tudo para e todo mundo... E ele só descarregou. Acho que ele falou uns 7 minutos. Uns 10 minutos. Descemos o sarrafo. Tinha que ser expulso, blá, blá. Cara, eu só baixei a cabeça. Eu vendo ele assim e deixei ele falar, velho. Falou, ia fazer o quê? Falou. Falei, agora já era. Os meus amigos estavam chorando por mim, né? Depois ele falou, cara, eu tava chorando por você, velho. E aí ele falou. Eu falei, som na minha frente! E saiu. E aí eu saí fora. Meu, você é burro! Sempre quando alguém assume o erro, é um aprendizado que eu sou um dos aprendizados. Quando alguém assume o erro, todo mundo fala, que burro, pra que você foi contar? Pra que você foi falar? Todo mundo desceu o sarrafo. Porque você é idiota, me chamaram de várias coisas assim. Falei, cara, foi exatamente o que eu te expliquei aqui, Fernando, entendeu? Falei, não, cara, pô, é culpa dos outros, eu vou deixar os outros tomar? Não, meu amigo. Eu fui lá, falei, beleza. Chegou a vez do meu grupo de combate entrar na fila pra assinar a carteira, a reservista. Entrei na fila e tá todo mundo feliz, né? Já tinha passado, sei lá, 30 minutos depois do rolo, né, dessa confusão. Na hora que chegou o cara da minha frente, saiu, eu entrei pra fazer, o Sargento Reis parou do meu lado. Aí eu... Nossa, você falou, é agora que eu vou ter que fazer mais um ano de exército. Com todo respeito, eu senti o caldinho quente escorrendo pela perna, entendeu? Porque na hora ali, falei, agora já era, velho. Já foi, me ferrei, sei lá, o que vai acontecer, se eu sou preso, se eu vou ter que fazer tudo de novo. Caraca. Aí ele virou, não no mesmo tom que ele deu o esporro, mas virou assim pra todo, pelo menos a quem tava em volta ali, e me deu um elogio, cara. Queria ter tido mais soldados como você. Caramba, Cara, ó, até hoje eu me emociono, porque eu achei que eu ia, entendeu, ser degolado, porque a vida inteira a gente é degolado quando a gente faz, degolado no sentido, né, mas a gente sempre é rechaçado quando a gente faz as coisas até que é certas. Por exemplo, denunciar alguém que tá fazendo algo errado. Não, desde pequenininho eu escuto. Larga um monte de dedo duro, moleque, vai contando que o seu irmão tá fazendo tal coisa, não é assim que a gente escuta? Você tá construindo de não contar quando alguém tá fazendo coisa errada. E eu assumi o erro e ele começou a elogiar, falou isso, falou outras coisas aqui que não preciso aqui contar, mas ele fez vários elogios assim pra todo mundo ficou com o olho arregaçado, ele apertou minha mão, bateu no meu ombro, falou, parabéns, e saiu. Mas claro que, né, como eu falei, eu já era cueca, né? Teve que trocar a cueca. Já era cueca. Ô Zé, depois dessa história aí, não tem mais como contar a história não, já foi, cara. Essa história aí pra mim foi a derradeira, cara. Porra, história de top. 18 anos, depois dessa, nunca mais. Falei, beleza, foda-se qual é a consequência. Eu fiz, vou pensar antes, né? Agora eu penso eu escolho a consequência, mas essa é... Mas se fez, assume que fez. Tá certo. Cara, eu falei, errei, acabou. E aí eu sempre fiz isso, né, depois dessa. Mas são histórias fodas. Mas conta vocês, hein? Vamos lá, mais um aí. Já falei 2 vezes, o Rodrigão até concentrou, assim, ó. Porra, cara. Eu tava aqui ouvindo a história, velho. A história é boa. História boa. Minha mãe até hoje acho que não sabe se ela ver o filme. Eu nem sei se ela sabe. Acho que eu contei uma vez ela. Acho que ela me deu um peteleco, se duvidar. Bum! Não, mas na verdade ela me condenou que ela não acreditou que eu mexi, né? Fiz a brincadeira com o moleque, com a mãe, né? Mas foi isso que ela acabou falando. Mas acho que é um ambiente muito hostil, né, cara? Tipo, eu ouvi uma vez, minha esposa falou pra mim essa frase que eu não sei de onde que é, então depois procurem a coisa, mas o sonho do... Calma aí, vamos lá. Volta aí, rebobina aí. Como é que era a palavra? Quando alguém é... Esqueci o nome da palavra. Quando alguém é... oprimido. Quando alguém é oprimido. O sonho do oprimido, muitas vezes, é ser opressor. Essa é do Paulo Freire. Que quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser opressor. É ocupar o lugar do opressor. Então você tava num ambiente ali, Zé, que muito provavelmente você era oprimido o tempo todo, cara, né, você, porra, super disciplina ali.
E às vezes os momentos que a galera tinha de se espairecer era brincando um com o outro. É. E aí você acaba entrando mesmo no jogo ali, entrando na manada ali, mas não que você depois se orgulhe disso, eu acho legal. Mas é que na hora, cara, era o jeito que você tinha ali de espairecer, cara. Agora, a gente falou de erro aqui, né? Mas assim, tem tipos diferentes de erros, né? Enfim, parte do meu trabalho é estimular as pessoas para construir um ambiente de confiança inclusive para que elas possam falar sobre erro, né? Que é curioso, né? Cara, todo mundo concorda que não dá para aprender sem correr risco de errar. É muito difícil, né? Quando você tá aprendendo, é esperado que você erre, né? E também, dificilmente alguém vai dizer que hoje em dia, em algum trabalho, de qualquer pessoa que está ouvindo a gente, o trabalho consiste em reproduzir o que a gente já sabe. Vamos só reproduzir, não precisa inventar nada novo, não precisa se adaptar, não precisa entrar num território desconhecido. A gente trabalha só em cima do conhecido, porque o ambiente é conhecido, as condições são conhecidas, nada mudou do ano passado para cá. Não é verdade, faz tempo isso já, né? Se algum dia você teve essa ilusão, espero que o mundo tenha sido gentil quando ele te fez perceber que a realidade não é assim, né? A realidade está em transformação o tempo todo. Então, assim, é difícil aprender sem errar. E difícil não estar exposto a algum ambiente de aprendizagem hoje em dia. Então, no final das contas, assim, errar, cara, é parte inerente de fazer qualquer coisa. Qualquer coisa. E, no entanto, cara, são poucas organizações que você consegue falar sobre erros de uma maneira tranquila. Tá mudando, lentamente, porque parece que falar sobre os erros faz com que eles aumentem. Parece que significa... Se a gente coloca o erro na equação, parece que a gente está permitindo que ele ocorra, e se a gente permite que ele ocorra, ele vai acontecer mais, e as pessoas vão relaxar e tudo mais. Então a gente não fala sobre o erro, e quando acontece a gente fica louco da vida. É tipo como se a gente ficasse puto porque o sol nasceu, manja. Porra, o sol nasceu hoje, filha da mãe, cara, foda, meu, hoje 6 horas da manhã, sabe o que aconteceu? Sol desgraçado, de novo fez isso, que nasceu, filho da mãe. Amanhã eu quero ver se ele vier de novo aqui, meu, eu vou fazer alguma coisa, meu, ele que não experimente. É assim mesmo, cara. E aí minha dúvida é, será que não é por conta um pouco da forma como a gente foi educados, né? De que a gente toda hora é posto à prova, tem que fazer a prova e você não pode falhar e você tem que acertar as coisas. E também não vem do ambiente corporativo antigo de, sei lá, manufatura, antigão lá de revolução industrial, onde os empregadores partem do pressuposto de que se eles não estiverem lá impedindo que tenha erros, o empregado por si só vai errar pra caramba, porque ele não é capaz, porque ele quer errar, ele não quer fazer um bom trabalho, ele não tá nem aí, etc, etc, etc. Tipo aquelas coisas, tipo assim, que inerentemente as pessoas pensam que as pessoas, né, os empregadores pensam que os empregados não trabalham, não gostam de trabalhar, ou que são preguiçosos, vamos dizer assim. Se eu não tiver lá um supervisor de qualidade olhando que o cara tá fazendo tudo certinho, ele vai fazer errado? Será que não vem um pouco dessa história que a gente, como você falou, melhorou, mas que a gente ainda não conseguiu deixar para trás? Entende? A gente não conseguiu deixar para trás. Isso vem do sistema de trabalho antigo, mas também vem da nossa educação hoje, que reflete também esse sistema, que a gente não aprende a errar na escola, entende? Quantas vezes na escola se fala de errar, né? Não, tem um problema anterior a esse, que é a ideia que a gente aprende na escola que tem uma resposta certa. Exato, ainda tem essa. Ou seja, a gente só formula... Vezes, né? Não, e é louco assim, as perguntas... Numa prova, em geral, né? Ou pelo menos era no meu tempo, né? Enfim, mas ainda vejo muito disso, assim. As respostas são formuladas, o conhecimento que é testado, ele é formulado de maneira em que só tenha uma resposta. E, cara, aí você é muito bom em decorar aquela resposta, em aprender aquela resposta. Só que você vai pro mundo, depois que você... beleza, agora... Nossa, eu fui super bem na escola, eu tenho nota 10. Aí eu vou pro mundo. Só que o mundo não é assim que ele tá formulado, cara.
Ele não tá organizado para te apresentar os problemas, porque você aprende e responde. É uma zona, é um caos, é tipo tudo acontecendo ao mesmo tempo. E não tem uma resposta, tem trocentas, depende até do que você quer. Aí você tem que levar em consideração, né? Você tem que tomar uma decisão a cada segundo, sei lá. Não, e tem resposta que ninguém te dá. É tipo assim, o que é que você quer? Depende do que te convém. E aí você tem que acessar um negócio que é tipo, o que é que eu quero? Eu trabalho com gente. Você cria um jogo qualquer em que ela tem que dar uma resposta que não tem certo e errado. Você dá a resposta que você quer. Cara, dá tela azul, essa aí que nem tá atrás do Zé. Dá assim, tchan. Porque a pessoa fala, e o que eu quero? Eu não sei o que você quer. Como é que eu vou dizer o que você quer? Você que tem que saber. O cara não sabe a cor que tem, o cheiro, o gosto, que voz, sabe? Se a voz da vontade é uma voz assim, você é uma voz assim. Ele não sabe reconhecer. Não tá em contato com isso. Então, essa ideia toda de que assim, tem uma resposta, e na escola, né? Tem uma resposta e não é você quem sabe. Quem sabe é o professor. Isso não existe no mundo real, né? No que isso existiu, né? Um pouco, mas antigamente ainda vai questionar o professor, hein? Meu Deus. Você toma antigamente era reguada, né? Reguada na mão, sei lá o que era, deixava ficar de castigo. Depois você melhorou um pouco, mas mesmo assim tinha professor que você não podia questionar muito não, cara. Você ficava questionando o professor ficava bravo. Eu acho que até hoje tem professor assim que você não pode questionar. Porque ele, assim, a gente tá entrando num assunto muito legal que dá até pra fazer outro, tá até programado aqui pra gente bater papo sobre esse assunto. Mas assim, você dá uma pinceladinha em 2 pontos. Um, acho que você que falou, Fernando, acho que muito legal, mas será que a administração do passado ela não se adaptou à realidade do trabalhador daquela época? Porque normalmente a gente hoje olha para trás e fala, nossa, a administração do passado era comando e controle, tal, e isso é um erro, porque hoje não funciona. Mas a gente bota, entre aspas, uma meia-culpa ou uma culpa nos administradores do passado. Mas eles foram administradores daquele jeito porque naquela época, talvez, será que não era necessário ser daquele jeito para que sim, aí funcionasse? Não, talvez, mas o que me preocupa não é os administradores do passado terem inventado os modos antigos, tanto porque as coisas novas se baseiam nessas coisas antigas. Então, eu sempre acredito numa evolução, não em algo super criado do zero, assim, né? Inventou do zero. Sempre tem uma evolução, né? O problema é que a gente ficou muito tempo estagnado na minha concepção. Então, a gente veio trabalhando da mesma forma durante muitos anos com pequeninos avanços. A evolução era bem mais lenta do que hoje em dia. Era muito lenta, mas era lenta porque não se permitia o questionamento. Não se permitia você questionar, você errar e aprender com os erros, né? Você experimentar coisas novas, né? Teve que o mundo quase cair, assim, né? A gente reinventar tudo digitalmente pra galera começar a aprender um pouco isso. E tem empresas que ainda não sacaram isso, tá? Tem empresas... e aí eu digo, não é forma de trabalho já, é um pouco mais de mindset, né? Ainda tem chefes ou gestores ou donos de empresa grandes que pensam que a galera é um bando de preguiçosos que não trabalha direito, não confia, acha que todo mundo faz um mau trabalho porque quer ou porque a pessoa vai lá disposta a fazer corpo mole, ou etc. Então, é complicado, cara. É complicado esse mindset. Provocação, hein? Vou trazer a provocação. Será que ainda não existe muita gente que só quer trabalhar pra pagar o boleto do final do mês? Que eu falo que esse tipo de pessoa é aquele cara que vai lá só pra bater o ponto exatamente naquele horário e ir embora, ele realmente não está tão preocupado? Eu acho que... desculpa, Rodrigão, vou falar minha opinião aqui, cara, depois você... Vai. Eu acho que deve existir, eu acho que existe, tá? Porque cada contexto é diferente, cada indústria é diferente, nem todo mundo tem oportunidade de fazer aquilo que gosta, as pessoas têm que sobreviver, mas não significa que essa pessoa vai fazer um mau trabalho, não significa que essa pessoa vai ser preguiçosa, não significa que essa pessoa não vai querer dar o melhor dela. Então, pode ser que ela não esteja na área que ela gosta, pode ser que ela esteja trabalhando para pagar as contas dela, pode ser que ela queira fazer o horário das 9 às 18, ainda assim não significa que ela não vai se esforçar, justamente porque ela tem que pagar os boletos dela e ela sabe as responsabilidades que ela tem. E talvez essas pessoas que fazem o que não gostam é o que às vezes dá um pouco até mais duro, porque o cara tem os boletos para pagar e o cara tem que rasgar sangue ali. Boa. Então essa é a minha concepção. Então,
Tem duas empresas. Duas empresas, as duas fazem a mesma coisa. Uma delas investe em fazer com que as pessoas que trabalham lá se sintam construindo algo em que elas acreditam. Tá? A outra não. A outra, tipo, vou pagar um salário para você fazer o que eu quero. Beleza? Qual que você acha que tem que pagar um salário maior para atrair talento? Aquela que você paga para fazer, né? Óbvio. Então, assim, e qual que você acha que dá menos trabalho para engajar as pessoas no trabalho? Qual que você acha que você tem menos dificuldade para manter as pessoas interessadas em fazer o trabalho? Qual que você acha que elas vão estar mais envolvidas? A segunda? Do salário? Não, eu entendi a pergunta ao contrário. Eu entendi que a pergunta era o contrário. Não, que dá menos trabalho, com certeza é a primeira. Que menos trabalho é a primeira. Com certeza. No final das contas, se você consegue fazer com que as pessoas... Eu trabalhei na Natura, cara. Aparecia gente do nada. Porque tinha a marca Natura era muito, muito, muito querida. As pessoas acreditavam muito naquilo que a empresa tinha para oferecer. Aparecia gente do nada, gente talentosa, gente muito fodida. Do nada, chegava lá do nada dizendo, quero oferecer esse trabalho aqui para a Natura, quero que a Natura faça isso aqui, acho que a Natura tem tudo a ver com isso aqui lá. As pessoas aceitavam receber menos para trabalhar lá do que para outras empresas em que elas não tinham essa mesma boa vontade. Então, você ter as pessoas minimamente engajadas é bom para elas e é bom para a organização. Agora, falando um pouquinho daquilo que a gente estava falando antes, é assim, né? Esse mundo do passado era um mundo muito previsível, né? Era um mundo em que a gente ainda não tinha trombado com algumas limitações do nosso modelo de desenvolvimento. Ninguém falava sobre fim de recurso natural, ninguém falava de escassez enfim, questões de trocentas naturezas relativas a recursos naturais, e a gente não tinha essa interdependência que a gente tem hoje. Você fazia um negócio lá, você não queria saber o que os outros estavam fazendo, né? Então, esse mundo acabou, né? À medida em que todo mundo pode produzir e falar com o mundo todo, o que aconteceu é que a gente criou uma interdependência gigantesca. Isso complexificou tudo, porque qualquer pessoa pode levantar uma questão que antes ficava escondida porque essa pessoa não tinha voz e ninguém levava isso em consideração. Então, sei lá, os caras tacavam qualquer tranqueira num rio qualquer, matava todos os peixes, e os caras lá daquela comunidade ficavam reclamando, mas ninguém sabia, porque o jornal estava comprado, então, né, ninguém sabia. Hoje em dia você faz isso, o cara bota uma foto. E nem a comunicação, né? A comunicação não chegava, né? Ficava lá naquela região. Exatamente. Exatamente. É uma das coisas que... Posso complementar, já que eu te interrompi, você me perdoa a interrupção? Mas eu lembro de uma cena, eu não me lembro qual era o canal, e também não quero fazer propaganda do canal, se não lembro aqui, mas que era assim... Não foi que o mundo começou a ter mais desgraças, mais coisas ruins. É a informação que melhorou. Era uma propaganda de um canal de televisão internacional. Que e não só isso. As pessoas afetadas pela desgraça, hoje em dia elas têm voz. Antes elas não tinham. Isso, a informação... Então isso chega pelo... Exatamente. É isso aí. Mas isso acontece para todos, né? Para todos os setores, né? Então antes, quando você dava um serviço padronizado, um produto e um serviço padronizado, desculpa a palavra, de bosta para o cliente só tinha que ir lá e reclamar para quem vendeu para ele e não tinha o que fazer. No máximo ele ia reclamar para quem está perto dele. Hoje em dia, uma pessoa faz uma reclamação absurda e isso, arrebenta. Então, assim, isso mudou para todo mundo, né, cara? Inclusive para empresas, para qualquer tipo de setor, né, cara? É que falhar também antes não doía, né? Tanto igual dói hoje, né? Se o cara insistir na falha... Controle, né? Mas aí era uma pergunta que eu queria fazer para vocês, porque assim, eu super concordo com isso, só que o ponto é que o mundo, na minha opinião, não ficou complexo de uma vez só. Ele foi ficando complexo. E eu não acho que as coisas evoluíram. E aí agora, algumas empresas, eu tô falando mais do mundo corporativo, tá? E talvez até no mundo no geral, a chave tá tendo que virar a chave na marra. Sacou? Muitas empresas, principalmente essas que viveram no século passado, nas décadas... Século passado não, mas décadas passadas,
tiveram um tempo, cara, para perceber que essa mudança estava ocorrendo. Essa mudança não aconteceu do dia pra noite, cara. E aí, só que não isso foi menosprezado, cara. Isso não foi visto, ou se foi visto, foi menosprezado. E agora tá tendo que fazer na marra. Com a pandemia, na marra mais ainda, cara. Algumas coisas na marra mais ainda, né? E aí a tolerância de falha é menor, né? Porque aí sobrevivência tá na... Acho que essas empresas, elas sempre transvestiram uma cara de tolerância de falha zero. Aí, com a mudança do mundo, eles começaram a falar que a tolerância de falha não era zero. Mas, na minha opinião, muitas empresas ainda continuam com tolerância a falha zero. Muitas, tá? Não, aí, agindo como se fosse possível não errar. Exato, que é bizarro, né, cara? Que é bizarro. Não existe! Tá se enganando, né? Tá se enganando não total, existe. Né? Eu queria, já que a gente quase escapou do assunto de falha aqui, né? Mas eu queria, quem não viu, tem um episódio que eu e o Rodrigo Vergara falando sobre segurança psicológica, e eu vou pedir para ele contar mais uma vez o pedacinho. Se você não viu, vai aparecer aqui no cantinho. Assiste aí esse vídeo também. Mas, Rodrigo, conta a história, só aquele pedacinho, sobre a pesquisa científica que a moça, eu não vou dar o nome porque eu quero que você fale tudo, que ela ficou abismada das equipes médicas lá que... você já sabe qual é a conta. A Amy. Isso. A Amy Edmondson, que é a pessoa que cunhou ela é tipo a pessoa que deu início a essa pesquisa de segurança psicológica, cunhou esse termo de certa maneira, até onde eu sei. E ela estava fazendo uma pesquisa, ela é uma pesquisadora de Harvard, da Escola de Negócios de Harvard, e ela estava pesquisando sobre a correlação entre erros dentro de equipes médicas, pegou várias equipes médicas e estava olhando a efetividade e a ocorrência de erros, né? O desempenho, performance. Então ela tinha alguns parâmetros de indicadores em relação a quais eram as melhores equipes, e ela começou a levantar os dados de erros dessas equipes. E aí quando chegaram os dados, deu fudeu, porque assim, a hipótese dela foi pro saco, a pesquisa toda ficou em xeque, porque o que apareceu foi que as equipes de melhor performance cometiam mais erros. E aí aquilo deu um nó na cabeça dela e ela foi olhar para os dados de novo. Então ela teve que chamar uma nova pessoa, uma nova pesquisadora, entrevistadora, uma pessoa que ia coletar dados, para ir lá falar de novo, sem nenhum viés, que ela não explicou nada. Ela falou, vai lá e pergunta um monte de coisa sobre como essas equipes operam. Ela não tinha uma hipótese. Aí a pessoa foi lá pesquisar e trouxe os dados, e aí ela percebeu que, na verdade, não é que as equipes de melhor performance tinham mais erros, é que elas reportavam mais erros. Porque as outras equipes estavam escondendo os erros. Então elas não podiam aprender com os erros. E como essas equipes... Exatamente. Então aí é que ela percebeu que a segurança psicológica, ou seja, a confiança entre as pessoas de que elas podiam falar sobre os erros, fazia com que aquelas equipes aprendessem mais rápido e, portanto, tivessem melhor performance ao final. Aí nasceu a pesquisa dela sobre segurança psicológica por causa desse fato inesperado. E é justamente isso, né? E aí tem alguns exemplos positivos também, Zé, que aconteceu recentemente. Por exemplo, lógico que foram erros pequenos, né? Assim, não sei se também esse negócio de erros pequenos e erros grandes também é uma boa discussão, mas assim, vamos dizer assim, vamos usar o jargão aí, são erros pequenos, né? Não geraram grandes prejuízos para ninguém. Consequências pequenas, vamos colocar assim, né? Mas, por exemplo, pushes que foram mandados errado, como teste e tal, e aí as próprias empresas entram na brincadeira, tipo, quando você acha que o iFood ou com outras empresas, cara, erramos mesmo, foi aqui uma comunicação errada e, cara, faz parte, nosso programador também, estamos junto aqui, erramos, é nóis, e vamos junto aqui. E isso viralizou super positivamente, porque as pessoas não deixaram de consumir o produto, e muito pelo contrário. Falou assim, legal, cara, tipo, assumir o erro, acontece, quem nunca, né? Tipo, Então, assim, mostrar vulnerabilidade, e aí é algo difícil, para mim é algo difícil para empresas mais consolidadas, maiores, os caras têm um pouco de dificuldade de mostrar vulnerabilidade. Ainda tem aquele pensamento que se mostrar vulnerabilidade, ferrou, os concorrentes vão acabar, os clientes vão embora, e etc. E aí, é difícil, cara, é um assunto difícil porque eu não sei, cara, talvez a
a gente tem que discutir um pouco também sobre erros pequenos, erros grandes, quanto prejudica cliente, o quanto prejudica... Enfim, né? Aí tem que discutir um pouco isso, porque é complicado também isso. Quando você comete erros em tecnologia que você prejudica seus clientes de alguma forma, né? É complicado também, cara. O cara não quer saber que você errou, enfim, aí tem nuances aí que a gente tem que discutir, né? A Amy, no livro Uma vez dela, eu sou a favor do erro, tá? Não, a gente não é a favor do erro, né? Mas a gente entende que né? Não é que eu quero errar, né? Se você não coloca ele na equação, a equação não fecha. E a Amy, no livro dela, ela tem uma tabela que ela fala sobre tipos de falhas, né? Então ela fala que tem 3 tipos de falha na classificação dela. Preveníveis, né? Ou seja, desvios de processos conhecidos que produzem resultados indesejáveis, né? Não desejados. Então, primeiro é preveníveis. Alguém fez errado um negócio que estava construído para ser daquele jeito. Bom, tem que treinar mais, né? Tal. Complexos, ou seja, que são combinações novas e únicas de ações e de eventos que dão origem a resultados indesejados também. E tem os erros, as falhas inteligentes, que são aquelas que quando a gente está pesquisando dentro de um novo território e que geram um resultado indesejado. Então eu estou pesquisando, que nem o Thomas Edison, que tinha uma frase, né, que ele dizia assim, no meio da pesquisa dele, tentando inventar a lâmpada, ele falou, eu já sei 353 maneiras de não fazer uma lâmpada, né? E finalmente o cara conseguiu construir uma lâmpada, né, que virou a GE e tudo mais. Mas ele precisou errar um monte, né? Como é que você... Se você não coloca a ideia de você falhar dentro da pesquisa, não vai para lugar nenhum. Você só vai saber aquilo que você já sabe. E para cada um desses tipos de erros, você tem ações distintas, porque não adianta você dar mais treinamento para um erro que é complexo, porque, sei lá, aconteceu a quarentena, né? Então tinha um monte de processo desenhado para ser para uma operação de uma determinada maneira. Meu, não dá mais, não adianta, deu um problema, né? Não, faz todo sentido. E é engraçado, né, cara, que como assim, e ainda tem esse ponto que o problema acontece, tá, que você falou, algumas empresas mascaram, algumas pessoas mascaram porque tem medo de mostrar que errou, e aí quando faz isso, ou quando erra, às vezes nem mascara, errou, mas tá bom. E não se é discutido o erro, isso não gera aprendizado, o que também é um problema do caramba, cara, porque e é uma coisa que quem trabalha com pesquisa científica, quem trabalha no ramo de pesquisa, né, de mestrando, doutorado, ramo científico, né, de universitário, trabalha muito com isso. Você vai evoluindo de pesquisas de outros pesquisadores e vai evoluindo e vai testando coisas novas, né? Só que isso não funcionava, né, antigamente muito bem. Então as pessoas não discutiam os erros, não sabiam o que errou, ou pelo menos não discutia, e os erros eram repetidos, assim, até que pequeninas mudanças iam ser feitas. Eu lembro até hoje que vou contar para vocês uma passagem que eu estava numa empresa também, uma empresa grande, e estava passando, finalmente entraram com essa história, já não aguentava mais, né, de trabalhar naquele modelo antigo, finalmente entraram com transformação digital lá. Transformação digital. Agora vai. Eu já estava lendo Eric Ries, já estava tirando certificações, eu falei, agora a gente vai virar ágil, pelo amor de Deus, né, falhar, né, motor de pivotar, vamos fazer um negócio direito aqui, beleza. E aí o cara botou todo mundo no auditório, um diretor lá, nem lembro o nome dele, colocou todo mundo no auditório e falou, galera, é o seguinte, a gente fez um levantamento aqui na empresa e a gente viu que a maioria não sei, e aí pegaram aquela ferramenta que tinha de projetos e o cara fez um PowerPoint e o cara foi apresentando e inflamando a galera. 350 projetos abertos, apenas 10 terminados. A gente, o cara tá vendo que é mais importante terminar do que começar, né? E foi já da galera ficando brava, aflita. E não sei quantas coisas, e várias numerologias, e o cara... E nós temos aqui na nossa área E no final ele fechou, depois de toda essa numerologia de projetos fechados, abertos, projetos que eram entregues e não eram usados, fez uma numerologia da hora ali que a gente falou, agora vai, agora é transformação digital. No final o cara falou assim, ó... E aí... A gente descobriu que tudo isso acontece porque a gente tem mais de 150 processos distintos na área de tecnologia, burocratizando os projetos. A gente, 150, a gente não aguentava mais processos de todos os lados. A gente polvoroso, ele falou, então agora a gente tem uma solução.
um novo processo de desenvolvimento. O banho de água, bicho. Não é verdade isso daí, Literalmente gente, umas cascatas de água gelada em vocês. uma cascata de água gelada. O cara, ele conseguiu entender o problema. Acho que ele conseguiu nem entender, mas ele conseguiu achar alguns problemas. Só que ele não pensou em maneiras novas de resolver. Ele quis resolver da maneira como a empresa vinha resolvendo as coisas sempre, com um processo. E aí esse processo, aí você pode falar, mas pode ser um processo ágil, pode ser uma metodologia nova. Não era. Agora, em vez de a gente passar uma semana planejando, a gente fica 15 dias planejando. Então, é 2 semanas de planejamento para errar menos. Então, assim, eram umas coisas absurdas, assim, uns cascatágios, uns waterfall transvestidos de agilidade. Porque a galera tinha muito medo de soltar, de deixar a galera trabalhar de uma maneira mais tranquila, mais fluida, mais com confiança nos times que você tem. Lógico, você tem que ter ali algum tipo de metodologia, algum tipo de orientação, mas não, a galera tinha medo de soltar, então tinha que ter um processo seguido à risca. Enfim, aí foi nesse momento que eu decidi que eu tinha que trocar de empresa, e aí eu demorei um tempinho, mas eu troquei. E acabou acontecendo, mas é um pouco isso, assim, é um medo de perder o controle. Medo de perder o controle que eu acho que faz a galera ter medo de errar. Pergunta pra vocês dois, então. Vocês chegam para as esposas, os esposos, os maridos, você que tá vendo o vídeo aí, ó, pra você a pergunta mesmo, só pros dois aqui não. E fala, desculpa, eu errei? Qual é a frequência? Eu não digo assim tão formalmente, né? Que nem o José disse, desculpe, eu errei. Mas sim, se eu cometi algum erro, eu falo, desculpa, pô, foi mal, tal, fiz errado. Tal. Eu não tenho nenhum problema de pedir desculpas. De forma alguma. Putz, assim, muitas vezes eu digo, mas eu tenho certeza que se perguntar pra ela, ela vai dizer que muitas vezes eu não digo. Porque com certeza, é verdade. Certamente tem um monte de vezes que eu fico resistindo a dizer isso, né? Muito. Fico lá todo armado dizendo, não é erro mesmo. Vou contar uma coisa pra vocês, vezes. então. Eu falo bastante. E eu vou embora. Falei, acabou. Agora, do contrário, eu get off, né? Eu passo, errei, desculpa, errei, tal, bora pra frente, certo? O aprendizado é esse, vamos embora. Que seria isso que a gente faz na empresa, ou deveria fazer, certo? Não é essa a ideia que a gente tá falando, não. Aprendi, o erro tá aqui, então a gente fala sobre o erro, aprendi o erro, tirei aprendizados e a gente continua. Mas na vida pessoal, tem gente que fica com o erro. Mas será que ela entendeu que é um erro mesmo? Aí e não consegue passar pra frente, ou se apega ao erro, a dor que ele gera, porque errado gera dor, certo? Por exemplo, o que eu contei lá do exército gerou dor, pô. Eu podia ter ficado mal, né? Ou na empresa mesmo, com outros casos aqui, acabei não contando. Deixa pro próximo vídeo de falhas aí, quanto mais aí. Mas assim, será que as pessoas, quando tá na empresa, além do medo, que é um dos assuntos que a gente falou aqui, né? De você poder falar, você precisa ter confiança onde está assumindo, sabe que não vai ser punido, certo? Tudo isso está em volta desse negócio na empresa, quando a gente fala de falhas, de errar. Né? Olha, errei com o CEO, perdi a consultoria, né? Errei com o cliente, perdemos o cliente. Eu chegar e falar isso, como o caso que você contou, né, Rodrigo? Você foi lá, fez a entrevista com a senadora lá, e aí no final, né, tudo errado, e aí você não foi demitido. Pô, esse tipo de atitude nas empresas, que querendo ou não, foi uma consequência grande, certo? Pro jornal ter que mandar impacto grande, né? Será que a gente não se apega e as pessoas, pessoalmente e também na empresa, se apegam? Vou dar um relato pessoal. Vou dar um relato pessoal, assim. Os melhores momentos da minha vida, os melhores períodos da minha vida, os melhores, disparado, foram os momentos em que eu tava muito à vontade para admitir meus erros, para admitir o que eu não sabia, para me manter vulnerável. Foram disparados os melhores momentos da minha vida. Eu tive 2 períodos marcantes assim da minha vida em que assim aconteceram umas coisas que deu muito errado, eu fiquei muito mal, tive uma crise assim, e
mas ela teve uma consequência, nesses dois casos, houve uma consequência muito, muito, muito positiva, assim, do meu bem-estar pessoal, que foi quando eu falei, eu não sou nada daquilo que eu imaginava, e aí eu fiquei, tipo, na merda, mas era uma merda muito... Eu não tava me achando, não tava me defendendo, e era muito bom, era muito prazeroso, era muito leve, era muito gostoso, assim. E eu tive alguns momentos que eu passei na vida que eu tava assim. De vez em quando eu consigo recuperar um pouquinho, assim, aquilo entra, dá uma circulada e é muito bom. E depois, infelizmente, alguma coisa acontece e eu tô lá me defendendo de novo, dizendo que eu tô certo, querendo provar meu ponto, que é um saco, né, cara? Eu detesto quando eu tô desse jeito. Caraca, é verdade. Foda, hein? Momento, tá sparking na cabeça do Fernando ali, ó. Eu vou reflexivo agora, cara. Que, 9 horas da noite aqui agora. Vocês estão vendo em qualquer horário, mas agora é 9 e pouco da noite na segunda-feira. Eu vou pensante agora, hein, meu. Então, já que a gente tá nesse momento pensante que o Rodrigo trouxe maravilhosamente bem, nosso tempo aqui, infelizmente, já acabou. Acabou não, né? Mas já tá bem longo. Vamos pros finais aqui, enquanto o Fernando tá reflexivo aí, pensando, né? E recados finais aí pra galera sobre falhas e erros, né? O que vocês dizem aí? E aí eu vou trazer uma complexidade pra vocês. O recado tem que ter 2 vieses. O profissional e o pessoal. Ixi. Mas tem diferença? Opa, não sei, continua aí. Bom, puta, é difícil, hein, cara, mas o que eu gostaria de dizer, assim, de todo esse papo é que eu acredito realmente é que se permite errar, né? A gente tem que ficar mais tempo, na minha opinião, nesse momento leve que o Rodrigão falou aí, de estar mais leve a maior parte do tempo. Então, vulnerabilidade eu acho que é a melhor parte disso. Então, o que eu diria de recado é: se permita errar, não se cobre tanto, e aprenda com seus erros e esteja pronto para errar de novo, né? Assim, esteja ciente de que você não sabe tudo e e ninguém sabe tudo e vambora, todo mundo junto. Na verdade, a gente tá todo mundo no mesmo barco aqui, então vambora e esteja vulnerável, né? Esteja vulnerável. Rodrigão. Putz, eu ia... Cara, não dá pra não errar. Não dá pra não errar. Aceita que dói menos, né? Se você tiver consciente disso, que não dá pra não errar, que a merda vai acontecer, mesmo que você... A gente não tem controle de tudo, cara. A gente não tem controle de tudo. Ninguém vive sozinho, todo mundo vive em relação com um monte de gente. É tudo complexo, muito complexo. Você dá o seu melhor. Pra mim, o meu mantra... Um dia eu formulei um mantra, ele fez sentido e ele ficou muito vivo pra mim. Hoje ela é só uma expressão que eu continuo acreditando, mas ela não tá assim presente e eu sinto falta de que ela esteja aqui circulando no meu coração. Que é assim: coloca a sua intenção e aceita o resultado. Coloco a sua intenção e aceita o resultado. É o meu ciclo PDCA. Meu ciclo PDCA é esse. Coloco a intenção, vai rolar alguma coisa e eu aceito o resultado. E aí, com base nesse resultado, eu coloco a minha intenção de novo e aceito o resultado. Porque eu não tenho controle das coisas. E vai acontecer merda, e vai ter coisa que eu não sei, e tem um monte de eu opero dentro de um monte de vieses que eu nem conheço, é um ponto cego que tá atrás da minha cabeça. Por mais que eu faça pra enxergar, ele tá sempre atrás da minha cabeça. Eu tenho um monte de pontos cegos que eu não enxergo. Eu faço merda o tempo inteiro. Então, assim, quando eu consigo estar relaxado, eu não vou nem falar o que você que tá ouvindo a gente pode fazer, eu vou dizer o que faz bem pra mim. Quando eu consigo estar relaxado e sem estar me defendendo, eu tô muito mais feliz. Mas não tem comparação. É tipo, é isso e isso, assim, sabe? Não tem comparação. Muito bom. Eu sinto falta de estar nesse espírito, assim. Muito bom. Muitos momentos aí, best shares aí. Depois vai surgir vários, hein? Vários dos dois aí, Fernando, Rodrigo. Meus queridos amigos, eu quero agradecer de coração esse papo. A gente deu muita risada, divertido com as histórias, né? Bom, provavelmente vai surgir aí mais os outros. Se você estiver vendo esse vídeo aí, quiser compartilhar suas falhas também, né? Se deixar vulnerável, como o Fernando falou.
Você tá convidado para vir aqui, tá bom? Manda mensagem aí no e-mail que tá aqui na descrição do vídeo. Rodrigo, Fernando, muito obrigado de coração. Sintam-se abraçados. Eu espero que logo a gente possa se encontrar aí e verdadeiramente se abraçar, né? Tomar o que, não sei, o que vocês quiserem, Coca-Cola, bebida, fique à vontade aí, o que vocês quiserem. A gente tomar junto, sentar e dar risada juntos aí. Obrigado, Fernando, obrigado. Rodrigo, valeu. Galera, valeu, Zé. Se curtiu, assina o canal. Como, Rodrigo? Fala aí. Foi massa demais, Fernando. Puta, prazerzaço. Gostou? Vou te falar. É 9 horas da noite, eu tô curtindo muito isso aqui, tá uma delícia. Dá pra ficar mais aqui, né? Vamos falar mais de novo, hein? Vamos falar mais de novo. Já tem outro convite. Não sei se vocês não aceitaram o convite. Já sai daqui, já marca a agenda já. Então, dentro do assunto lá que você trouxe aí, a gente pode marcar aqui, hein? Tá? Então, ó, já fica aí, vai ter mais um episódio aí com o Fernando e com o Rodrigo, né? E a gente vai bater um papo aí sobre outro assunto ainda, mais uma. Mas, por enquanto, ó, obrigado, agradeço vocês aí, assina o canal, compartilha, tá bom? Clica no sininho também aí pra fazer, ó, lembrar os vídeos. Tá saindo vários best shares, então são best shares, pra quem não sabe, são vários pedaços legais aí de todos os vídeos que o canal tá tendo aí, a comunidade tá ajudando a editar esse vídeo, então agradecer aí a todo mundo que tá ajudando, inclusive a Alexandre Oliveira, que tá fazendo um papel bem legal para ajudando a gente aí no canal, editando esses vídeos. Tá saindo aí vários por semana, então aproveite aí. Então a gente se vê nesse vídeo, no próximo vídeo que vai sair. E galera, até o próximo episódio aí. Um abraço!